essa coisa, né, de falar, todo mundo fala, você é japonês, né, lendo os nossos fenótipos. Esse é um jeito de afastar, né, uma cidadania brasileira. É um jeito de não incluir. E isso causa, assim, tem efeitos para os dois lados. Então, assim, será que os japoneses e os okinawanos são tão fechados assim? Café! Quero café! Isso aqui é uma porca! Olá, Iobambinos! Olá! Olá, Iobambinos! Hoje a gente tá com mais uma convidada, que é a Laís. Olá, Iobambinos e Iobambinas. Iobambinês. A Laís, ela vai se apresentar. Quem é você, Laís? É uma pergunta muito difícil. Você pode, se você quiser ir pro lado filosófico, você pode ir também. Eu sou Laís Miwariga, tenho 30 anos, aquariana. Faço doutorado em antropologia, fiz um mestrado sobre a comunidade okinawana brasileira e agora eu tô pesquisando a militância asiática no Brasil. Okinawa. Okinawa. Onde é Okinawa? O que é Okinawa? Okinawa é uma província japonesa. Ela se tornou província japonesa em 1879. Na época, na restauração Meiji, quando o Japão estava se tornando um estado-nação. Então, antes disso, Okinawa era um reino, o reino de Ryukyu. E aí o Japão entrou, né, bem nessa época que ganha muita força, né, o expansionismo, o militarismo ligado... E é a formação do Estado-nação mesmo japonês. E Okinawa foi ocupada, foi colonizada. Hoje a gente fala que foi colonizada, porque, assim... O povo de Okinawa, qual que é, assim? Nessa época, eu digo. Falam ryukyuanos, assim, mas eram... Ou também o Chiná. O Chiná é Okinawa, Ryukyu na língua. E é uma província bem ao sul, né? Um arquipélago bem... no extremo sul do Japão. Acho que dá umas 2 horas de avião do Japão para lá. Quero café! Quero café! E por que é polêmico, por assim dizer, esse assunto? Ou não é polêmico? É polêmico, eu acho. Porque tem essa coisa, né, de Okinawa se tornar província e a política, né, as políticas do Estado, da formação do Estado-nação japonês foram muito homogeneizadoras, né. Então foram proibidas as manifestações artísticas, a espiritualidade, o uso das línguas nativas era punido, né. Nas escolas, as crianças que falavam a língua nativa, o Chinaguchi, tinham que usar uma plaquinha de madeira, tipo uma plaquinha da vergonha. A espiritualidade okinawana é toda feminina, né? As mulheres têm o contato com o mundo espiritual, né? As xamãs que têm. Então, na época do reino, tinham as Noro, que eram as sacerdotisas e faziam rituais coletivos, assim, aconselhavam o rei, essas coisas. E tem um outro tipo, que são as Yutas, que uma espécie de médium que resolve questões assim de família, problemas de saúde, essas coisas, e elas foram presas, foram perseguidas. E todo esse processo de japonização de Okinawa, né, esse processo de se tornar província, foi muito violento, né, para os modos de vida locais. Os japoneses retratavam os okinawanos, né, como bárbaros, como selvagens, como cidadãos de segunda categoria, né, tinha todo um preconceito, assim. O Japão, ele colonizou, invadiu Okinawa por quê? O que ele buscava? Expansionismo. E Okinawa, assim, tem várias interpretações, né? A que ficou bastante é que Okinawa está num lugar muito estratégico na Ásia, né? Uma coisa que ficou bastante, né, com a ocupação dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Quero café! Quero café! Do ponto de vista da população, assim, tinha alguma diferença, assim, mais pro começo e ainda agora, assim, sei lá, fenótipos, fora a questão cultural, assim? Sim. Assim, a questão do fenótipo, né, é uma coisa que é uma interpretação, né, não é uma natureza, né, as marcas corporais, as marcas fenotípicas não são uma natureza, né. Eu falo isso, assim, porque racismo... isso já foi muito a base do racismo, sabe, né?
do racismo biológico, racismo científico. Então os okinauanos eram um fenótipo okinauano é lido como preto, mais peludo, mais baixo, mais troncudo. Então, diferente dos japoneses, né? E a questão do colorismo no Japão, assim, a pele clara marca classe, marca status. Merda nenhuma! Desculpe! Os soldados japoneses forçavam os okinauanos a se matar. Tem várias histórias disso. Na Batalha de Okinawa, os okinauanos eram vítimas do exército estadunidense e do próprio do exército imperial japonês. Os japoneses diziam para os okinauanos que os estadunidenses eram terríveis monstros e que era melhor eles se matarem antes dos americanos chegarem. Eles davam granada e famílias inteiras se explodiam. Eles forçavam, no Memorial da Paz, lá em Okinawa, ele fica bem num abismo, que é onde várias mulheres se jogaram com bebês, né? Com um incentivo dos soldados japoneses. Então a Batalha de Okinawa foi uma coisa muito, muito terrível, né? Foi a batalha em que mais morreu gente na Segunda Guerra Mundial. Isso aqui é uma Lá, agora assim, tem algum movimento pra aumentar a conscientização do que rolou? Qual a situação agora, assim, de Okinawa com relação ao Japão? Exatamente. Hoje tem um movimento muito grande, né? E tá ganhando cada vez mais visibilidade, né? Ao redor do mundo, a questão das bases militares. Ainda tem bases lá? Tem. Okinawa foi território ocupado até 1972. E aí eles chamam de reversão para o Japão, né? Mas os okinauanos, eles sempre resistiram, né? Eles sempre resistiram. E hoje tem vários movimentos. Hoje a gente também tem mais acesso, né? A gente consegue saber mais. Então, tem um partido que luta pela independência de Okinawa. Em 2012, a gente criou uma rede de jovens okinauanos mundial. O primeiro encontro desse grupo foi aqui no Brasil, para contar as histórias das imigrações para os okinauanos e para os okinauanos trazerem as questões de Okinawa, né? Então tem uma luta também muito forte para o Estado japonês reconhecer os okinauanos como povos indígenas. que não... Merda nenhuma! Desculpa. Tem crescido, né, bastante, assim, um movimento muito forte pela identidade okinawana, né, pela identidade Ochinanchu, e em vários lugares, né, nas comunidades, né, da diáspora okinawana, nos Estados Unidos, no Peru, na Argentina, na Bolívia, aqui no Brasil. Né, os okinawanos estão falando mais para fora que tem uma identidade, né? Que é uma identidade okinawana. Até que eu ia falar assim, Okinawa é Japão? É Japão, né? Uma província japonesa, mas também não é, né? É muitas coisas. Okinawa tem uma, assim, como vários lugares, né? Tem uma complexidade muito forte ligada a esses processos, né? De dominação, né? De opressão, de muita violência. Nós jantamos ali e depois disso temos aqui, ó. Por que você acha que é importante a gente falar sobre isso? A maior comunidade de okinawanos fora do Japão é aqui no Brasil, né? Então tem muitos okinawanos aqui. E eu acho que olhar para isso, eu acho que o Okinawa é um tema muito que suscita várias questões, sabe? Que tem uma complexidade, assim, uma beleza mesmo, assim, de força, de criatividade, sabe? Ligada à resistência, uma força, assim, para continuar, sabe? Para existir, para construir suas memórias, para manter e recriar e reinventar suas identidades, sua cultura, suas artes. Eu acho isso muito lindo. Trouxeram nós pra cá? Não, já vai chegar, até agora. As artes okinawanas têm um papel fundamental, sabe, na constituição da comunidade. Isso é é da Karen, que é do Urizum, que é
Ela é membro do Horizon, que é o grupo de ex-bolsistas de Okinawa, que é da Sônia. Ela faz bingata, que é um jeito de pintar. Ela pinta, ela desenha isso? Desenha. Chama bingata, que é o mesmo nome do kimono tradicional de Okinawa. E essa é uma criação dela. Ela fez um curso fez curso em Okinawa, estudou. Eu acho que todas, assim, identidades têm tem uma gramática, né, das emoções, dos afetos, que é muito íntima e ao mesmo tempo pode ser muito coletiva, né? Bora. Quero café! Bom, galerinha, a gente vai inaugurar mais um micro quadro dentro do quadro aqui. O Kiko adora começar quadros novos. Que é dar como fala? Referência. Uma dica cultural pra você e o Dica. Bobino, alguma coisa que a gente tá vendo aqui, que a gente viu essas semanas, meses, anos, e que sejam legais. E é isso. Então vamos começar com nossa convidada. A referência, eu acho que os filmes da Olga Futema, Satoru Saito, Esses filmes da Olga Futema, como que... a Cinemateca. Posso indicar trabalhos acadêmicos? Um grupo muito legal, assim, da nossa geração, assim, que tem produzido mestrados e doutorados nas ciências humanas sobre Okinawa. Ricardo Sorgon, que fala das festividades okinawanas em São Paulo. Samara Kono, que fala do xamanismo okinawano. O Vitor Hugo Keb também tem um pós-doc sobre xamanismo. O Vitor Kanashiro, agora com nome artístico maravilhoso, acabou de lançar um disco lindo, tá? Como o Vitor Ukinjo. Todos disponíveis nos bancos de teses das universidades. Tem o meu mestrado. Fala Né? disso. Pode falar. O mestrado no banco de teses da USP, que é sobre a comunidade okinawana brasileira, numa perspectiva de marcadores sociais da diferença e etnohistória. E aí o Shima, deixa eu levantar, porque agora eu preciso mostrar a obra do Shima. Ah, tá. Esse vestido é uma obra do Shima que é inspirado na Kariushi. A Kariushi é essa camisa okinawana que todo mundo Mostra usa. naquela, que acho que pega mais. Então, Kariushi, se chama Kariushi. Tem o mestrado e o doutorado da Nadia Kubota, que fez na UFSCar, sobre okinawanos. Yoko Nitahara Souza, que fez também, acho que o mestrado e o doutorado na UNB sobre okinawanos. E a Ana Luísa Nakamoto, do Horizon, e tá agora no doutorado na Sociologia da USP, pensando a questão de gênero, assim, das associações de mulheres imigrantes okinawanas. Eu assisti esse hoje. Foi hoje? Hoje eu assisti um filme bom, que eu gostei bastante, do Koreeda, sabe? Você gosta dele? E chama, em inglês Like Father, Like Son. E é muito bom, assim, é a relação de um pai e um filho, e em paralelo a relação de outro pai e outro filho. E é muito interessante, se eu falar alguma coisa spoiler já. Gente, assistam Handmaid's Tale. Esse é muito bom. Série É bem bom. louca. Não vou falar nada. Fala mais alguma coisa. Por que eu vou falar, Porque gente? você acha que Porque é spoiler. só que você falou, assistam, as pessoas vão assistir? Você tem que explicar por que elas têm que assistir. Acho que eu tô falando. Vai, você. Bom, a minha dica é uma dica genérica, mas que eu tenho ouvido muito podcasts. Vou indicar então um inglês que é muito legal, que é o Freakonomics Radio, que é do mesmo cara que escreveu o livro Freakonomics. E é muito louco, assim. É bem parecido com o lance do livro, assim, é sobre explicar, tipo, até o slogan do negócio é o lado oculto de tudo, assim. E eles explicam e comentam bem na linha do Freakonomics, assim, de levantar algumas teses, explicar algumas coisas sobre algum outro ponto de vista, assim, é muito legal. Aqui embaixo tá o nosso padrinho. E Se você ainda não viu, dá uma olhada. contribua pra gente, nosso padrinho. Nosso Link. padrinho. Muito obrigado, Laís. Valeu. Foi um prazer, foi um prazer. Agora a Laís vai ensinar a gente a dançar. Kachashi, pra encerrar, é a dança maravilhosa de Okinawa. Fechado. Você vai. Peraí, como é que é? Assim. Tem 7 minutos da música, gente. Vai, mais animação. Você joga. Menos animação, senão a gente vai cair no chão cansado. Você pode fazer assim.